mais ou menos assim: nada do que vivemos faz sentido se não, mais ou menos isso, se não tocarmos o coração das pessoas. Já ouviram falar? Cora Coralina? E eu levo essa frase por onde eu passo. E hoje eu quero tentar tocar o coração de vocês com as histórias, que a gente tenha uma manhã gostosa, que as histórias possam nos aquecer, a gente trocar as nossas experiências e que possamos sair daqui diferentes do que chegamos. Então sejam todos bem-vindos à nossa palestra Ler, Contar para Encantar. Depois a gente vai puxar um fio de prosa, fazer uma atividade, se tudo der certo e tempo, né? Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Paula. Tô nervosa porque eu soube que vocês sabem muitas histórias, brincadeira. Conta-se que num lugar muito distante daqui, num buraquinho, moravam 1, 2, 3, 4, 5 ratinhos. 5 ratinhos tagarelas. E eles trabalhavam muito, todos os dias. Eles guardavam os alimentos para que quando chegasse o inverno pudessem se alimentar. Deixa eu pensar melhor. 5 não, 4. Porque o mais novo, o Frederico, ele divertido, fofinho e alegre, ele, sabe o que ele fazia? Enquanto os outros ratinhos arrastavam aquelas pesadas espigas de milho, os queijos cheios de buraquinhos, e ele, sabe o que ele fazia? Ele ficava deitado assim, ó, na grama, olhando para cima, admirando e apanhando o sol. Os outros ficavam tão irritados e logo saíam falando com ele: "Ô Frederico, você não vai trabalhar não? Você não vai ajudar? Você não percebe que o inverno está chegando e nós não temos alimentos?" E o Frederico, com muita calma, um sorriso no rosto, dizia assim: "Vocês não estão vendo?" Os outros ratinhos ficavam ainda mais nervosos. "Vendo o quê?" "Eu estou trabalhando. Vocês não perceberam?" "Mas o que você está fazendo, Frederico?" "Eu estou pegando os raios de sol. Estou guardando as palavras. Estou pegando as cores, enquanto vocês pegam os alimentos." Ai, os ratinhos, os outros, eles ficaram tão nervosos e disseram assim: "Frederico, você é um preguiçoso, você não faz nada." E saíram dali. O Frederico, então, continuava a fazer o que ele mais gostava. E cada dia recolhia palavras, os raios de sol, as cores, observava as paisagens. Até que o inverno chegou. Naquele ano, o inverno muito rigoroso. E os 5 ratinhos, ó, entraram dentro da casinha. Ai, eles estavam tão alegres, gente. Tinham muitos alimentos. Eles brincavam, comiam mais um pouco, mais um pouquinho. No outro dia, ainda mais. E olha, eles comiam muito. Até que chegou o momento que não sobrou nem um pedacinho de queijo para contar história. E aí eles começaram, sabe o quê? A sentir frio.
O estômago começou a roncar e ficaram tristes. E aí um deles lembrou-se que o Frederico tinha algumas coisas guardadas. E falou assim: Frederico, e cadê as coisas que você guardou? Você não vai mostrar, não? E o Frederico, então, arregalou os olhos e disse: você quer? Vocês querem ver o que eu tenho? E os 4 ratinhos fizeram assim. O Frederico, então, convidou os ratinhos para sair da casinha. Eles saíram. O Frederico subiu em cima de um cogumelo. E lá, pediu para que os 4 fechassem os seus olhos. E o Frederico, então, começou a contar com detalhes sobre os raios de sol, as cores, as pessoas, as emoções. E os ratinhos que estavam ali, ó, de olhos fechados, começaram a abrir e, sem perceber, a fome foi passando. Não sentiam mais frio e ficaram felizes. E o Frederico continuou: cada um faz aquilo que sabe, cada um faz aquilo que quer, cada um faz aquilo que sabe. São 4 ratinhos, como eu e vocês. Olá, olê. E o Frederico repetiu várias vezes. Os 4 ratinhos, quando ouviram aquilo, começaram a bater palma. Frederico, 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 você não faz nada, não. Frederico, você é um poeta. O Frederico, então, ficou todo coradinho, vermelhinho, pôs a mão na boca, assim, de vergonha, e disse assim: eu sou assim mesmo. Eu conto histórias. E as pessoas podem sonhar, sorrir e crescer. E olhou bem para os 4 ratinhos e disse: e vocês já contaram uma história hoje? Desculpa que minha voz. Essa história eu ouvi na boca, acho que vocês já ouviram falar do mestre Giba Pedrosa. Alguém já ouviu falar dele? Aqui em São Paulo. E é uma história que ele recolheu, ouviu de alguém, né? Internalizou. E essa história, a gente deixa o Frederico com cada um de nós, para que a gente possa levar, né, para as nossas contações de histórias. E eu gosto muito dessa história, né? E cada um leva aquilo que ela se comunica, né, com a gente. Então, são 5 ratinhos. Então, meu nome é Paula, né? A minha história começa em São Paulo, com contação de histórias. Então, passei por 20 anos. Há 20 anos eu faço projetos e, entre todos os projetos que a gente realiza, o que toca o meu coração é estar com vocês. Não estou falando isso para depois vocês me agradarem, não. Porque eu gosto, porque eu sei que uma história puxa a outra. Se eu estou hoje aqui, tive um professor, né? Teve um educador, tive alguém que me ajudou a estar aqui hoje. Então eu valorizo muito o papel de vocês. E quando a gente troca essas experiências, essa história ainda fica ainda melhor. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, a minha trajetória na contação de histórias, tudo que eu aprendi,
que eu recolhi, né? Depois eu vou falar porque que não aprendi. Recolhi e aí a gente vai trocando. Se alguém quiser falar alguma coisa durante a apresentação ou quiser deixar para o final, fica à vontade, tá certo? Depois eu tô curiosa para saber como que vocês trabalham com as histórias. Então vamos lá. Então a nossa palestra é Ler, Contar para Encantar. Então, narrar histórias. Esse termo narrar, eu aprendi aqui com a Regina Machado. Eles utilizam muito narrar histórias, né? Então, a gente sabe, talvez vocês saibam também, que narrar histórias é uma arte muito antiga. É uma arte milenar. Desde que o mundo é mundo, né? Surge aí a humanidade, o homem já contava histórias, tinha essa necessidade com o seu desenvolvimento, quando ele começa, né, a ter a parte de fala, antes ele se comunicava de outra forma, mas ele tinha aquela necessidade de explicar aquilo que ele não sabia. Então vinham as histórias, né, várias situações. Então nossos ancestrais já deixaram para a gente a questão da arte de contar histórias. Então, mesmo que a gente não queira, uma coisa inerente, está dentro de cada um de nós essa herança, né, de contar histórias. Então, é algo muito antigo, né, que vem se perdendo e agora vem retomando. E como tornar-se, né, um narrador de histórias? Aí, por isso que eu falei, né, de aprender. Teve uma vez que eu fui a gente estuda muito, vai para lá, vai para cá, né? E essa pessoa era muito famosa, é muito famosa. Eu falei, gente, essa pessoa vai me dar receita. Como que faz para aprender a contar histórias? Eu estava no comecinho, aquela ansiedade de querer beber daquela água. E aí ela falou assim, a gente não ensina a contar histórias. Aquilo lá eu fiquei, né? Murchei, né? Você vai com aquela expectativa de querer já sair com tudo prontinho. A gente não aprende. Falei, como assim a gente não aprende, né? A gente tem que sentir, tem que estar dentro de nós. É um processo de internalização, de disposição interna de cada um. Então, a gente não ensina, vai depender do momento de cada uma das pessoas. E aquilo eu saí, gente, eu vou confessar, eu saí tão frustrada, porque eu paguei o curso, né, esperava outra coisa, queria já sair com uma receitinha de bolo ali para poder já sair atuando. E aí eu fui entender todo esse processo, que é algo que a gente tem que sentir, que a gente não aprende como uma questão de uma matemática, uma lógica. E aí, ela também deu um outro caminho, né? Ela falou que a gente tem alguns percursos, alguns caminhos que a gente pode passar e isso pode desenvolver os nossos potenciais, as nossas habilidades. Então, são esses caminhos. Então, é que a gente começa com a reflexão, o processo de a gente internalizar a história, a técnica e a prática. Aí vocês devem estar falando, nossa, essa Paula vai dar aula de psicologia para mim, né? Reflexão, o que tem a ver com contação de histórias? Mas antes da prática, a gente tem que perceber algumas coisas. E uma delas, dessa reflexão, Gabi? Ah, tá, imagina. É assim, a gente tem que ter uma referência, né? A importância da herança familiar. Não só com quem a gente vive, hoje a família tem uma outra denominação, mas o patrimônio imaterial. O que é isso, esse patrimônio imaterial? Que é essa herança familiar, os nossos saberes, o que nós aprendemos com essas vozes, com essas bocas?
as nossas crenças, os nossos valores, os nossos costumes, a nossa cultura. Então, essa valorização da família, do ambiente que nós vivemos lá atrás, nos contribui muito para saber quem nós somos, qual que é a nossa história. E isso vai ter muito a ver, mais para frente, com a questão das memórias afetivas, como a gente estuda uma história. Vocês estão com muita carinha de interrogação, né? Onde que a Paula quer chegar com tudo isso? Mas isso é muito importante, a gente não valoriza os bens imateriais. É algo preciosíssimo. As cantigas, as músicas. Eu venho de uma família italiana. E é uma coisa cultural, que depois veio para o Brasil, que aos domingos, todo domingo a gente come macarrão, massa, né? E aí eu não entendia, eu era pequena, ia lá na casa da avó, que comia, que fazia massa, que não sei o quê. Então é uma tradição que veio da Itália, que chegou para o Brasil. Mas se eu não soubesse de onde eu vinha, minha família veio, eu ia ficar com tudo tem uma história. Então é importante a gente poder se conhecer, né? A gente poder se olhar e ver a nossa própria história de vida. E aí vem a individualidade, né? A individualidade de nós, de cada um. Por que será que eu estou falando dessa individualidade? Somos seres únicos. Cada um com a sua característica física, psicológica, a sua essência, a sua singularidade. E isso vai contribuir muito na hora de a gente contar histórias. Sabe por quê? Que quando a gente conta histórias, não é como teatro, que a gente tem que criar um personagem, uma característica física, psicológica. A gente vai pegar a nossa essência. O que eu tenho de melhor? O que eu vou dar para aquele narrador? E quando a gente não se conhece, coloca espelho meu, né? A gente se olhar para ver, a gente não sabe o que a gente tem. Os nossos talentos, as nossas habilidades, o que a gente faz. E muitas vezes, a gente passa muito em espaços educativos, tem pessoas que percebem que tem alguém ali que tem um talento mais desenvolvido. Eu não vou contar histórias, porque a minha amiga conta muito melhor do que eu e eu não vou, eu tenho vergonha. E aí a gente tem que nos conhecer e saber quais são esses potenciais que a gente tem. A gente não pode ser como o outro, nós temos que ser nós mesmos. A gente pode se inspirar, mas não tomar lugar, né? Então, às vezes, eu não tenho talento nenhum para música. E a contação de histórias, ela vai dialogar com a música, com o teatro, com a dança, com a pintura, com várias linguagens artísticas. Paula, eu tenho consciência que eu não sei cantar e nem arranhar, né? Então, vocês viram na hora do ratinho que eu desafinei, não viram? Ai, viu? Que bom! Então, para vocês se descontraírem, vocês estão muito sérios. E então, a gente tem que se olhar, né? E ver o que eu posso fazer de melhor. Então, eu sei que eu não posso colocar um canto na minha narrativa, a não ser que eu queira estudar. Aí é diferente. E quando a gente dá um texto, uma história, para dois narradores, a mesma história, eles vão imprimir, que a gente chama de uma entonação, de um jeito totalmente diferente. Por que será, né? São duas essências, são duas pessoas. O texto vai ser o mesmo, mas o QR Code vão ser totalmente diferentes. E as crianças têm o direito dessa
pluralidade, de ouvir essas histórias por várias bocas. Todos aqui contam histórias, podem ficar tranquilos que eu não vou pedir para contar hoje. Só para saber, só para beber uma água. Todos contam histórias aqui? Sim. Sem livro? Todo mundo? Ai, que bom. Hã? Sim? Não ouvi, lá tem uma historinha ali no fundo que eu não ouvi. Então isso é bom, porque as crianças têm essa escuta. E já pensou só um contando do mesmo jeito, né? Então essa troca, ela é riquíssima. E tem essa reflexão aqui, qual é a verdadeira intenção de contar histórias? Está do livro, deste livro aqui, Acordais, Fundamentos Teóricos e Poéticos da Arte de Contar Histórias, da Regina Machado. E ela nos convida a fazer essa reflexão, né? Por que eu conto histórias? O que me move a contar histórias? E essa resposta que cada um de nós tem vai nos levar para um caminho diferente, que vai fazer que eu possa sair da área de conforto ou não. Então, isso é um ponto de partida, porque quando você tem essa resposta, você vai determinar o caminho onde você quer chegar. Então, isso é muito importante. Quando eu li esse livro, isso mudou muito essa minha jornada, né, de a gente poder pensar por que eu estou fazendo. E o trato da arte de contar histórias, que não é, eu acho que não é no caso dessa escola aqui, porque vocês têm né, com a contação de histórias, tem um outro tratamento. Mas eu gosto de salientar que algumas escolas, principalmente da educação infantil, é diferente. Então, a história vira historinha, que é ali, né? Então, ninguém tem aquela preocupação com a escola. Eu participei de uma semana literária numa educação infantil e eu passava em todas as salas de aula para contar histórias, mas a escola em si não estava dentro dessa história, não tinham essa condição, dessa responsabilidade ali, está acontecendo uma contação de histórias com as crianças. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estava contando história no meio do imaginário, no meio da floresta, cheio de bichos, as crianças comigo. Alguém entra na sala, nem toca pouquinho na cara. Tem uma criança aí que a mãe está aí fora. Aí eu tive que sair da floresta, né? Então, o jeito que entrou desmoronou todo esse imaginário. Aí, no outro dia, estavam limpando o jardim, com aquela barulheira. E outro dia, uma educadora estava com o celular ligado, daí, sabe? Então, e eu fui, a partir dessas minhas vivências, eu resolvi colocar isso. Para que o espaço educativo, principalmente, possa ter esse olhar com a história dentro da escola. E todo mundo falar a mesma linguagem, do respeito, de se preparar, de estar ali todo mundo junto, todo mundo conectado. Isso é muito importante, que as crianças, porque a criança, ela está ali, ela embarca, o adulto não, né? O adulto ele fica ali, mas você vai contar histórias lá, fazer uma apresentação, está lá com o celular. Ih, veja, a Paula vai embora, que não fala muito, não sei o quê. Então, é importante que nesse momento todo mundo esteja junto, para que tenha um aproveitamento. Então, rapidinho, então essas são as reflexões que a gente faz, né? Então, eu tenho certeza que aqui nunca aconteceu. O processo de internalizar. Eu não sei como vocês fazem esse processo, né, de se aproximar da história de um livro. Como que vocês contam para as crianças? Não tem uma receita,
né? Porque a arte de contar histórias não tem uma verdade absoluta, não tem uma receitinha de bolo. E a gente vai pegando aquilo que a gente se conecta, o que é bom para mim ou não. Então a gente vai por referências e vai, olha, montando a mala de conhecimentos, né, informações. E aí quando eu em São Paulo, eu aprendi com os mestres daqui, tive aula com o Giba, o Willan, né, umas pessoas, e eles me deram essas referências da importância de a gente estar próximo da história para a gente poder contar. E existem várias maneiras, né? Então, a gente faz um estudo que a gente chama, daí vocês devem estar pensando. A Paula pensa, eu tenho tempo para estudar todo dia, eu tenho que contar lá na escola todo dia uma história. Ela está aí, ó, vagando, mas eu vou chegar nesse ponto. Mas a gente tem uma responsabilidade, né, em relação a isso. Então, antes de a gente começar a contar uma história para as crianças, mesmo que sejam os pequenos, a gente faz a referência do livro, ou fala que é uma releitura. Porque teve na escola em Campinas uma educadora, a criança pediu para ela contar, ela não sabia, não conhecia a história e ela inventou. Mas não disse para a criança que ia ser uma releitura, que a gente ia ali um momento de inventar. Também não sabia que a criança era uma criança leitora, que em casa a mãe lia muitos livros e ela já sabia aquela história. Chegou em casa, mãe, lá na escola contaram diferente que você contou. Você inventou? A mãe volta para a escola. Então é importante a gente ter alguns cuidados, porque a gente, né, não sabe, mesmo que eles sejam pequenos, que esteja ali com 2 anos, 3, 4, mas é importante a gente ter essas preocupações. Então, é fundamental, né, essa etapa, antes de a gente usar os objetos. Se você precisa ter domínio daquela história. Então, a gente tem que ter um entendimento, a gente tem que acomodá-la dentro de nós, né? Ter intimidade, tentar abstrair as emoções daquele texto, não decorar. Sempre com as suas palavras e criar imagens. Esse é o método que eu gosto muito, que eu recebi essa referência, que é a gente criar imagens. Eu não sei como vocês fazem. Então, se eu pedir para vocês agora, revisitarem o momento da infância. A gente lá na infância, o momento sempre feliz, alegre, né? A gente vai revisitar. Parece que abre uma tela mental e você se vê pequenininho, as pessoas com quem você está, você ouve barulho, sente cheiro, então aquilo fica vivo. E é esse processo que a gente acaba fazendo com o texto. Então, eu leio, né, uma vez a história, eu vejo lá as palavras que eu não conheço, entendo, e sempre eu procuro ficar longe da ilustração dos livros. Eu gravo, né, no celular e vou ouvindo a minha voz, já estou treinando a minha leitura, a minha entonação e vou criando as minhas próprias imagens. Por que isso? Porque um contador de histórias, um educador, um professor, a gente vai colecionando as memórias que vivemos, que sentimos, que degustamos, que a gente vai usar para algum momento. Quando eu contei a história do ratinho, eu não tinha esse lugar de frio, não é nossa referência. Eu peguei um lugar uma vez que eu viajei que era muito frio. Então, quando você pega imagens que você já vivenciou, fica mais fácil você sentir a história, como se você já tivesse passado por aquele lugar. Está muito confuso?
Vocês já sabem tudo que eu estou falando? Não? Sim. Então, eu gosto muito deste, né? A gente vai desenvolvendo. E quando todo mundo fala, você já vai construindo as imagens, né? Você já vai falando. E esse mecanismo, quanto mais você treina, ele fica fácil na hora de você pegar um texto para estudar, de uma história. Então, às vezes tem imagens que eu não tenho, né? Eu não fui mãe. Não tive mãe. Então, quando você está ouvindo alguém, né, amigas que já tiveram filhos, eu estou lá guardando, né, as emoções, tudo. Estou guardando nas minhas caixinhas de histórias. Porque o dia que eu tiver que contar uma história de uma mãe que... Eu já tenho essas emoções que é por alguém que já passou. Como que eu vou contar algo que eu não passei? Então a gente vai armazenando. Não sou fofoqueira, gente, mas adoro ouvir uma história. Em fila de banco, supermercado, tudo, eu fico ali ó, escutando. E quando você tem que ir embora, né, a história continua, você fica lá e dá uma... Ai, eu fico muito... Então é isso. E a gente tem uma conversa pé do ouvido, a gente faz uma estrutura narrativa. Vocês lembram do primário não, né, gente? Primário não. Vamos lá, ensino fundamental, onde todo mundo é novo aqui, só eu não vou entregar a minha idade que eu fiz o primário, né? Então, a gente na escola fazia, ela sorriu, ela se entregou. Você não vai falar que recebeu o primeiro livro, né? No primeiro ano. A gente estrutura narrativa. Então eu tenho um caderninho, né? Gosto de um caderninho bonitinho, com lápis colorido, e eu estudo as histórias. Então, aí, deixa eu ver, pode ver o próximo? Aqui. Então essa daqui, gente, a Globo roubou o meu projeto. Que história é essa? Mas eu não tenho como provar. Não tem lá que você ganha dinheiro, eu já tinha isso, hein? Mas não tenho como provar. Então, quando a gente pega uma história, a gente vai ter uma conversa ali, né, do ouvido. Quando que aconteceu? Quem estava lá? Onde? O quê? Né? Onde? Que lugar era esse? Né? Eu estava sozinha? Eu estava com alguém? O que? Ação? Fazendo alguma coisa? E por quê? E quando a gente faz essa estrutura narrativa, é muito importante a gente ver qual que é o pulo do gato da história, que é o momento crucial, que depois ela abre, né? Ela tem um nozinho de dificuldade, depois ela abre para resolver o problema e tem o fechamento. Então, quando a gente vai conversando com a história, né? Você leva essa história para o banheiro, para a cozinha, o marido, né, vai falar quando não, estou estudando, e vai, né? A sogra liga, não, estou estudando. E você vai sentindo a respiração dela, você vai abstraindo nas entrelinhas aquilo que o texto, de tanto, não sei se você não tem alguma amiga íntima, que você sabe tudo, até quando ela fala o bom dia, vocês têm? Sim ou não? Ninguém tem amigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Então, se a pessoa já chega, você já conhece, né? Então, você tem que ser a história que você vai estudar, tem que ser sua melhor amiga. E para vocês ficarem curiosos, eu fiz um projeto em Vinhedo com o ensino fundamental e essa criança é autista. E ele se apresentou, a gente fez um projeto chamado... como que chama? No meu tempo era assim, com a tradição oral, eles foram buscar as histórias com os avós, bisavós, tudo, e ele participou, mas ele só quis contar a história se estivesse do meu lado. E eu fiquei super emocionada, o André. Então, até hoje, eu trago ele como exemplo, porque ele é um autista e ele respondeu muito com as oficinas de contação de histórias, né? Então, isso é um presente, isso é uma memória, assim, preciosa para mim. Então, quando a gente começa a fazer isso, e cada um tem um jeito, a gente tem nossa individualidade. Tem uns que só já de olhar já sabem, outros têm que decorar, estudar e vai em frente ao espelho. Enfim, importante você saber
o que você está contando, não é isso? Porque ninguém aqui tem premonição, tem telepatia, já pega o livro, já sabe o que eu vou contar, não é isso? Então, vamos lá para o próximo? Emoção. Eu pus aqui isso algo separado antes de a gente está, só me fala o tempo quanto a gente tem. A gente tem mais 15 minutos. 15 minutos, tá. Emoção. Isso é o carro-chefe de quem conta histórias. Vocês conseguiram perceber alguma emoção quando eu contei do ratinho? E aí vocês devem estar perguntando assim, como que a gente consegue ter emoção hoje, depois da pandemia? Hoje frio, podia estar lá na minha cama, dormindo, com tantas coisas que acontecem. Você abre o jornal, ninguém fala coisas boas. Como que a gente vai ter emoção, treino de emoção? Chega um momento da vida da gente que as dificuldades vêm, mas nós somos otimistas, que é o nosso aprendizado. Mas o contador de histórias, ele tem que alimentar o narrador dele todos os dias. Tem que conversar, tem que sorrir, tem que ser curioso, tem que uma série de coisas. E a emoção, como que eu vou? Paula, eu trabalho, tenho um filho, a minha sogra não sai do meu pé, eu tenho conta para pagar, um monte de coisas, eu dou aula de manhã à tarde. Como que você quer que eu tenha emoção? Tenho roupa para lavar, para passar, enfim, né? Estou dando exemplos assim, eu não sei a história de cada um, mas a gente sabe que é difícil. E aí, ninguém conversa mais com ninguém, é só, posso te ligar? Ah, não, vamos conversar por aqui? Tá tudo bem? Você não sabe se a pessoa tá, se não tá, ninguém se comunica mais. Então, isso a gente precisa se abstrair. Como que você vai dar emoção na história, no texto, se a gente não tem hoje essa realidade que a gente vive, não possibilita, né? Então a gente vai lá, lembra que eu falei lá atrás das nossas reflexões, de a gente buscar as nossas memórias afetivas, revisitar as histórias boas que nos deram emoção. Sempre tem. A gente acha que não tem, né? Mas sempre tem. Então, momentos especiais da infância, momentos na fase adulta, na família, no próprio espaço educativo, a criança, ela nos inspira, né? E as memórias degustativas, receitas de família, não vale lembrar, né, aquela que você prepara aquele almoço gostoso, que você aprendeu lá na sua família, aí você chega lá, a sogra vai lá e não come, já fala que acha que não tá bom, essas não. Então a gente vai, busca, e quando a gente revisita isso, tudo volta. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, pelo menos uma história tem. E quando a gente revisita, se você não lembra, se tem a foto, como eu fiz, né? Hoje é um dia bom, né? Pegar aquela... não sei se todo mundo aqui só da era digital. Ou tem aquela caixa lá em cima do armário, que está empoeirada, cheia de foto. Todo mundo? Ai, que delícia. Então é essa mesmo. Pega aquela caixa, um cafezinho, um bolo de fubá, mostra para os filhos, conte sua história, quando conheceu, se é casado, conte. E isso você vai, aqui vai ativando a emoção. Você parece aquele comercial da Doriana, que todo mundo acorda bonito, sorrindo, a mesa já está pronta, né? E então as histórias, as emoções vêm e a gente precisa desse carro-chefe, né? Então, eu sei que é muito difícil muitas vezes, mas a gente vai buscando aí nas nossas histórias. Aí a gente vai lá para as técnicas.
Então, as técnicas, tudo aquilo que nós recebemos pelas referências de bocas dos mestres da arte de contar histórias, através de um livro, de textos, né? São essas águas que a gente vai vendo, vai vivenciando as técnicas, né? Então, é a apropriação dos recursos internos e externos para a elaboração da presença durante a narração. Nossa, que difícil, né? Elaboração da presença. Porque quando a gente está contando histórias, a gente não é mais... Eu não sou mais a Paula. Né? A gente fala que muda, né? Daquela chave de onda. E a gente empresta o corpo para essa história. E esse corpo fala. Essa voz fala, esse gesto fala, essa expressão se manifesta. E tudo isso vai entrar numa sincronia. Então, essas técnicas, a gente tem que ver como a gente vai fazer isso, né? O que é o ideal para cada... E eu estou falando tudo isso mesmo que seja no espaço, mesmo que seja na sala de aula. Né? Porque a gente acha que contar histórias, assim, narrar histórias, só numa apresentação no teatro. Em todo lugar, é na praça, na escola, na biblioteca. Então, a gente tem uma presença, né? É algo que a gente não sabe dizer e que a gente, com o tempo, vai se organizando, vai se olhando e vai se ajustando. Essa aqui foi no SESC, e eu quis pegar muito por causa dessa questão, né, da expressão, no SESC Campinas. Então, a gente tem aqui os recursos internos. Tudo que está dentro da gente, que a gente não precisa construir. A gente, se fosse o teatro, a gente teria que construir essa parte interna, né? Que aqui a gente desenvolve muito o foco, a respiração, né? A gente, no momento, utiliza a curiosidade, é um recurso que a gente vai, a criatividade, gesto, voz, a emoção eu pus bem no centro, que a emoção é tudo, né? O olhar, principalmente também, a imaginação, concentração, sensibilidade, escuta, expressão corporal, facial, encantamento. A escuta é essencial. Você escuta quando você está contando histórias, você escuta quem está na plateia, você escuta depois que você sai da contação de histórias para ver como a sua elaboração de presença. Então, a escuta, a gente tem uma dificuldade para escutar. E isso a gente precisa desenvolver isso, né? Porque quem conta tem que aprender a escutar também, né? Então, e aqui, vocês perceberam que eu sou mais deste lado do que deste, né? E cada lugar que a gente, né, do Brasil, de contadores de histórias, tem a sua identidade. E aqui em São Paulo, eu aprendi muito com isto. Eles não contam com materiais. A maioria dos mestres. Aí quando eu chego no interior, que eu moro lá, eu morei em Valinhos, agora eu estou em Campinas, você conta histórias? Eu falei, conto. Você pinta o rosto? Eu falei, não. Você usa fantasia? Não. Eu conto isso. Mas como que você conta histórias? Você usa fantoche? Eu falei, não, eu conto histórias. Você quer ver como que funciona? Então, aos pouquinhos, eles achavam que na educação infantil tinha que ser com muitos elementos. E aos pouquinhos eu fui inserindo a minha escola aqui. E aí a gente lá tem uma formação, né, dentro da prefeitura. E aí eu trouxe essa minha bagagem que os espaços e tempos infantis podem ser contados com a imaginação, encantamento, não necessariamente com os objetos. E tudo isso aqui, né, que os instrumentos, aqui eu falo objeto, fantoche, palitoche, tudo isso
Isso aqui vem primeiro. A história você precisa saber para poder usar isso aqui. Esse você pode contar sozinho, né? Mas aquele depende muito deste. Então, de você se apropriar muito da história para você poder saber usar. Então, então a gente faz aqui, né? A gente vai orquestrar. Então a gente já escolheu uma história, um livro da literatura infantil, a gente não pegou um livrinho, a gente estudou, se preparou, sentiu a respiração e a gente vai agora, né, contar. E como que é essa coisa dos recursos? Então, quando a gente tem essa possibilidade de você estar muito próximo da história, vem as ideias de o que eu vou fazer? Como que eu vou usar? Eu vou usar material? O que a história está pedindo para mim? Tem algum objeto cênico que vai representar essa história? Eu vou usar só a imaginação para que as pessoas possam construir as suas próprias imagens e ser coautoras da história que eu narrei? Como que vai ser tudo isso? Então, a gente vai pensando e a gente nunca está pronto. E cada apresentação que a gente faz é um laboratório, é uma experimentação. Lembra que eu falei, a gente tem que ter escuta? Então, a gente não tem. A gente vai, para a história ficar boa, a gente demora um tempo, né, para ela encaixar na boca, ficar ali. Mas nem por isso a gente tem que parar. A gente vai treinando, né? Porque imagino que é difícil todo dia a gente estudar uma história. A gente troca os livros, a gente dicas e a gente vai aí criando nossos planejamentos dentro do espaço educativo. Uma coisa que eu não falei que é importante, que lá em Campinas tinha assim, eu ia contar histórias e eu acho que aqui deve também, tem as rotinas, né? Então você estava contando a história no meio da história, a criança ali, ó, babando, tirava uma criança ou para trocar ou para fazer alguma coisa. Então o cuidado de a gente, nesse planejamento, a gente colocar histórias em tempos certos para que todos possam vivenciar. Não tirar leite, né? É claro que tem as questões aí do dia a dia, mas a gente poder conciliar. Então aí eu falo aqui, né? Preciso fazer sim. Entre isto e isso, qualquer movimento que a gente faz tem que contextualizar, procurar contextualizar. Se a gente fica, né? Aí a criança não sabe se é da história ou se o nosso cabelo tá. Então são algo tão simples que a gente vai se percebendo. Eu no começo eu ficava muito nervosa, então eu ficava andando, né? Parecia que eu estava batendo barata, né? Ficava nervosa, ansiedade, a boca seca. E aí eu aprendi com o professor, né? Deu essa referência de raizar, né? Ficar com os pés no chão ou sentado. Aquilo me acalmou, gente. E aí eu fui, só essa parte do corpo se movimentando, a mão, e aquilo me equilibrou. Então a gente vai, e nós mesmos nos olhamos e vamos nos desenvolvendo. E isso é muito legal, né? Então vamos. E quem será que a gente se inspira para contar histórias? Cada um tem alguém, né? Quem que você admira, que você gosta? Como que você fez a sua construção do seu narrador? E eu gosto muito da tradição oral, que são os nossos avós, bisavós. Alguém já teve alguém? Um avô, um bisavô, uma tia, alguém que contava histórias? Vocês lembram? Era tudo de bom? Nunca precisaram acordar às 7 horas da manhã para ir no curso, para estudar, né? A história brota. Então, naturalidade, confiança, imaginário,
os traquejos, né? As coisas que faziam, o chapéuzinho, às vezes coçava. Era algo que dava um encantamento, sabedoria, as palavras com emoção. Daí você... Verdade que o Saci passou por ali. Né? Com tanta verdade, tão rico, e muitos nem passaram para a escola. Eram analfabetos. Então, olha como é rico essa questão da conversa, da oralidade, né? Os sons, as rimas, então vinha tudo junto. Então, quando eu procuro, eu nunca estou pronta, também estou sempre estudando, eu sempre procuro ter eles como essa referência. Né? Porque não adianta, às vezes, você colocar milhões de coisas, tecnologia, música, polui. Cadê a história? A criança vai embora, o que vai levar? A bola vermelha desse tamanho? E a história se perde. Então minha mãe falava assim, o diabo de tanto enfeitar o filho furou o olho, não é isso? Vocês já ouviram esse ditado? Antigo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, saber ponderar, ter o bom senso, porque para a história ser a protagonista, a palavra é, né? Prática. Então, é experiência, eu sempre me coloco numa condição, eu não estou pronta, eu não sei tudo. E isso me dá uma condição de eu estar me aperfeiçoando, né? Então, se vocês não gostarem de hoje, por favor, não falem que eu estive aqui, porque eu não estou pronta. Brincadeira, para vocês se descreverem. Então, a gente está sempre em movimento, né? Passar por uma forma integral. Então, é a experiência que nos permite passar de uma forma integral, né? A experiência nos transforma. E aí, logo que eu entrei para a contação de histórias, com 35 anos, o projeto Vive e Deixe Viver. E meu primeiro professor foi o Willa, né? Até as princesas soltam um pum. E quando eu vi ele contando histórias aquele dia, eu falei, gente, que isso? Eu quero contar, que nem eu tinha sede, porque a minha vida foi um divisor de águas. Eu falei, mestre, como que eu faço para contar histórias? Tem alguma faculdade? Ele olhou para mim, fez uma cara, né? Não, se tiver você foge, por favor, não se matricula. Tem um começo, mas não tem um fim. É movimentos, que a gente vai se abstraindo de conteúdos, de formas e vai renovando as nossas malas, né? Então, o espaço educativo é uma oportunidade de experimentação, onde poderá ser buscado ao longo do tempo o aprimoramento da arte de narrar histórias a partir das percepções de atuação. Então, é isso que eu falo, essa troca, essa experiência, a gente não deixar de fazer algo porque achar que não está pronta a história. Pelo contrário, o importante é a gente... Tem uma educadora que uma vez, ela deu uma dica muito legal. Ela tinha na sala de aula um cesto com vários livros, mas ela só colocava ali, naquele cesto, as histórias que ela conhecia. Se alguém pegasse um livro e pedisse para ela contar ou para ela ler, porque quando a gente fala de ler e contar, é a mesma preparação, a gente tem que saber, ter intimidade, para saber as entonações. Você pega o livro lá para ler, fazer mediação de leitura, no meio do caminho tem algo que você não se conecta ou não está de acordo com a escola. E aí você faz aquela... né? Você congela. E isso você fica numa saia justa e a criança... Você não vai continuar? Não é assim? E aí o que você faz? Então é interessante ter essa triagem e a gente poder ter ali, o seu porto seguro, as histórias que você conhece, que você gosta, a gente tem facilidade para contar. Então a arte de narrar histórias precisa ocupar
um lugar especial no coração de quem deseja tornar seu narrador. O que eu estou querendo dizer, falar com isso, né? Todos nós contamos histórias, todos nós temos essa condição, temos que desenvolver alguns potenciais, mas esse lugar, né, ser narrador de histórias, né, todo esse processo é algo que nos embala a gente seguir, a gente estudar, a gente sair da área de conforto. Então, eu quis trazer essa reflexão para que a gente pudesse pensar como está o nosso narrador, como está nossas atuações, que a gente possa cada vez mais levar histórias para as crianças, de forma que elas possam assim sair daqui e levar a história para casa, né? E então, a última. A arte faz parte da minha vida, né? E procuro transformá-la a cada momento em histórias de encantamento e emoção. Tem mais quantos minutinhos? Acabou? Acabou? Posso ler a poesia que eu vou deixar aqui para vocês. A gente trabalha muito com expectativas. Como eu falei para vocês, eu não sabia a história de vocês, eu não imaginava o que vocês estavam querendo, mas eu tive uma inspiração de trazer algo diferente que você não sei se você de tudo que eu falei, você já beberam um pouquinho dessa água, mas de a gente poder ir mais além, né, daquilo que a gente está acostumado a molhar os nossos pezinhos. Então, eu vou deixar, depois vocês pegam. Nós somos em quanto? Aqui tem 24, eu não sei se... Depois a gente tira umas cópias depois. Eu fui uma vez, pediram para fazer um projeto de treinamento numa empresa lá de Campinas, que é uma empresa pequena da ROD, que eles iam dar um treinamento para funcionários. E aí, olá, bom dia. E aí, que eles iam ser voluntários de contação de histórias. Aí a secretária, né, muito organizada, chegou: Paula, preparei um espaço para você, né? E aí eu vejo uma mesa, gente, de reunião, todo mundo com canetinha, papel, tudo a mesinha certinha, né? Eu vi que ela estava tão feliz com a história que ela construiu. E para não decepcioná-la, né, eu falei: escuta, muito obrigada pelo carinho, mas será que você não teria um espaço que a gente pudesse ficar mais à vontade? Daí eu falei: tem um espaço ali. Então as pessoas não têm ideia realmente o que é uma contação de histórias, né? Então, aí a gente sentou no chão, a gente trocou as experiências, pudemos nos olhar e aquela formalização. E aí eu tinha que falar sobre a contação de histórias. E aí eu criei essa poesia aqui. Foi os meus primeiros escritos. Porque quando a gente começa a ler muito, a gente desenvolve a imaginação. Alguém aqui escreve? Ninguém escreve. História, poesia, olha, tá todo mundo guardando ouro, hein? Então vamos lá. 1000 segredos do contador de histórias. Razão, trocada pela emoção. Palavra sozinha, essa não. Rimas e poesias são as preferidas. Às vezes fica parado, pensando, sem ao menos esperar. Lá vai uma ideia na cuca. Em questão de segundos, cria um monte de coisas novas. Tudo se transforma dentro da história. Papel, fita, lata, caixa. Tem um porta-treco com tudo que imagina e um compartimento com encantamento e poesia. Curiosidade é a sua maior qualidade. Ler então, nem se fala. Saboreie um livro como se fosse seu prato favorito.
gosta de frequentar biblioteca, livraria, cinema, teatro, principalmente rodas de histórias. Na varanda, a mesa está sempre pronta para um delicioso chá com um bolo de fubá. E nunca pode faltar um bocadinho de prosa com as pessoas que mais gosta. Que delícia quando esta história fica sempre na memória. Contar histórias tem 1000 segredos guardados às 7 chaves na mala de um contador de histórias. Então tá tudo aqui, né? E cada um tem o seu segredo para contar histórias. E quando eu trago essas referências, em nenhum momento algum eu estou desmerecendo as referências, as malas que vocês já têm. Quando a gente tem já uma mala, que vocês já são atuantes, a gente não despreza aquilo que a gente já adquiriu. A gente agrega. Vai chegar um tempo que a gente olha, né, quando ninguém guarda roupa, tira o que não precisa mais e vai mudando. Então, em nenhum momento eu venho aqui para desconstruir. Eu venho aqui para agregar, certo? Eu espero que eu tenha aí inspirado vocês para algo novo. E sim, se vocês já já sabiam de tudo, a gente vai revisitando essas questões. E eu quero agradecer muito pela escuta. Vocês ficaram aí de olhos atentos, né, olhando, sorrisos, que me levaram a chegar até aqui. Gratidão por tudo. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa antes que a gente faça? A gente vai fazer uma roda daqui a pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Paulo, acho que a gente tem 5 minutos para eles. Tá. Banheiro, café Tá. e voltar para a gente fazer. Ah, tá bom. Daí quando a gente faz a roda, a gente fala. Então a gente vai, se quem quiser beber água, tomar café, mas se alguém quiser falar alguma coisa, depois você passa o número da chave do Pix, eu já transfiro, porque eu preciso, estou falando muito, né? Tem alguns contratados aqui, quem quiser se manifestar. Brincadeira. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que a palavra que você finalizou, né, com gratidão, é o que eu falo isso para você, gratidão por tudo que a gente vivenciou hoje, até agora, né? Uhum. Então, assim, a cabeça fica lá, né, na sala, histórias que a gente já está trabalhando na sala, então, olha, isso aqui dá para acrescentar no que a gente está trabalhando. Então, assim, gratidão por amanhã, maravilhoso. Obrigada. Foi muito difícil, porque eu faço uma ação formativa contínua e cada encontro de 2 horas é um conteúdo. Então eu tive que enxugar, né? E, esqueci, mas eu acho que tem os objetos são os estruturados que a gente constrói, que a gente ressignifica, que nessa história não tem, e usa o imaginário. Então, quando eu determino os lugares, que é pelo imaginário, quando eu estou contando, eu tenho que determinar, porque eu vou e volto várias vezes para eu não pisar no lugar que eu determinei. Então, isso vai muito de treino, né, de tempo. Daí ela estava falando, você adorou a história do ratinho, falando assim, olha, essa história vem mudando. Hoje veio uma inspiração e eu coloquei os dedinhos. Não tinha isso, 1, 2, 3. Então, isso vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, é isso. Então, se vocês não têm essa história, essa aqui depois eu vou contar, se a minha amiga ia deixar. Esse alecrim, que são as quadrinhas do Giba Pedrosa, que fala do alecrim dourado. Depois eu mando para vocês, que é uma delícia, né? As quadrinhas. Esse aqui que eu durmo com ele, né? Caiu um papelzinho ali. Tem essa coleção aqui, que vocês conhecem,
coleção Folclore, que vem vários livros da Folha, é muito legal. São histórias da tradição oral. Eu não sei se ainda vende, né? Mas na internet deve ter. E tem várias histórias, né? De saci, de várias coisas. E essa história do nome da fruta tem várias versões. Uma que a Ana Maria Machado recolheu e essa do Folclore, que eu gosto muito. E o que nos ajuda muito também na questão da voz são os trava-línguas, ditados. Quem tem criança abusa dos trava-línguas, né? Dos versos, das quadrinhas, que vai fazendo o exercício vocal para a gente poder ter a voz, né? A gente não precisa oscilar, né? Esse lugar da voz, desse registro, mas que você faça um aquecimento, que você treine, a voz fica super bonita. Mas depois eu vou mandar tudo para vocês, tudo que eu falei, o que eu não falei também, eu mando para a gente compartilhar. Então, vocês receberam um papelzinho? Aí, deixa eu só pegar aqui. Vocês têm caneta? Eu queria fazer... Hã? Ah, tá. A gente queria fazer um treino, né? Um treino para com as nossas memórias afetivas. Então, para vocês, não coloquem o nome, tá? Ah, já? Pode riscar, só risca. Só risca, né? Como as professoras antigamente. Primeiro, não virem o papel, lembra? Não é assim? Não. Pode? Deixa eu pegar mais um. Olha, quem tá faltando? As meninas de trás não tem, pega aquele outro. Acho que tinha mais aqui. Ah, tem mais aqui, ó. Tem um sobrando. Então, quem não pode esperar, que está feliz, entusiasmado, obrigada, já preencheu, só risca. Aí a gente vai colocar um sonho de vida. É um só. Aquele sonho de vida, aquela realização que você deseja muito. Não precisa escrever 5 linhas, só um momento de emoção. Todo mundo tem momentos de emoção, não tem? Sim ou não? Então tá. Sempre aquilo que vem primeiro, sabe? A gente achar, não vou escolher isso não. Escolher outro. E qual a história que você ouvia, né, na infância? Se não ouvir história na infância, o que você lia, né? Ou se nunca ouviu na infância história, ou leu algum momento importante da infância que você gostaria de escrever. Você quer fazer? Todo mundo já escreveu? Se concentra, olha a escuta, né? A gente vai silenciar, escutar, e vai lá e vai buscando. Termina, por favor, empresta a caneta. Caneta. Agora a gente distribui todas, já libera. Alguém já escreveu? 5 é para preencher ou dar uma pérola preciosa? Desculpa. Uma pérola preciosa. O que é uma pérola preciosa para você? Algo importante. Por exemplo, essa história com o André, que aconteceu, o autista, para mim foi uma pérola preciosa na minha vida. Então, cada um tem algo, né, que você ali, né, aconteceu, que você tem que se preservar, algo rico. Então, outros podem entender que deu uma pérola preciosa para a esposa, não sei. Aí depende do olhar e no momento que a gente está, né?
Olha, não pode copiar do vizinho, viu? Viu, meninas? Não pode copiar do vizinho. Tô brincando. Ah, pérola preciosa. Algo que você acha que é rico para você, que sabe, tem um valor importante, é muito subjetivo, né? Mas imagina a pérola, né? Qual que é o significado que a pérola tem? Materialmente. Traz isso para a sua vida e tentar contextualizar algum momento que você passou. Porque cada um tem um momento, não tem certo e não tem errado, né? E você sabe que essas situações, quando sopra aqui no teu ouvido, é aquilo que você se conectou. Então a gente não tem uma verdade absoluta nessas respostas, que cada um tem as suas histórias, tem as suas emoções, tem as suas escolhas, né? Todo mundo já está pronto? Sim, isso aí. O homem é assim, né? Pergunta para um homem como estava a noiva. Pergunta para a mulher, como estava a noiva no casamento? O homem vai falar, estava tão bonita. A mulher é super descritiva, né? Ela conta tudo. Até o número do esmalte que a noiva estava usando. A mulher tem essa sensibilidade, né, desse detalhe, né? Os homens são mais... Eu tenho uma linha em cada resposta. Tem alguns que são 3. Pronto, gente? Pronto? Vamos levantar, a gente deixa as coisas, pega só o papelzinho. Ó. Quem é que é bom de cantar? A Janaína. E quem pega a Janaína também, Rafael. Como eu não escrevi, porque precisou olhar, né, todo mundo. Quem que é a Janaína? Janaína, por favor, me ajuda a fazer bonito aqui, hein? A gente pode deixar celular, a gente não vai precisar de celular agora. Você sabe a música do Escravo de Jó? Alguém sabe a música do Escravo de Jó? Sim. Então, vamos cantar uma vez rapidinho para ver se todo mundo lembra da infância? 1, 2, 3. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Tchum. Agora a gente vai juntar aqui e o papelzinho vai andar. A gente deixa o celular e a caneta na... Olha, a gente vai fazer uma vez só. Para escrever legível, professora não é médico, não. Não é médico. Esfrega bem. Olha. Tá bom, isso é forte. Então é assim, a gente tem que pensar que a gente está entregando a nossa história para o outro. Então a gente não vai jogar, é com carinho, é o trato com a nossa história, né? Quem está aí do lado? Vamos brincar, né? Você precisa juntar aqui. Bom, eu vou contar um segredo para vocês. Eu fiz isso numa roda com crianças de 5 anos e deu certo. Tenho certeza que a gente vai dar também, né? Olha, não vou colocar no Facebook nem nas redes sociais, tá? Expectativas. Podemos? Então não vamos ficar muito juntinho porque o papel vai andar, né?
Oi? Quê? Fecha o olho, fecha o olho. Ah, tá. Ah, então tá. Aí eu só não passo. Elas passam direto. Elas passam direto. Nossa amiga já terminou? Agora vocês podem sentar nos seus lugares. Olha, senta nos seus lugares. Os papéis da taça tudo tá aí na caminho. Olha. Bom. Vem pra cá, ó. Vem aqui pra roda. A ideia... Eu vou corrigir essa pessoa aqui. Olha, a ideia da brincadeira é que a gente pudesse trocar os papéis. Esse era o objetivo. Então a gente vai fazer uma... Eu não sei se a gente vai conseguir alguns
né? Quem quiser, a gente vai pegar esse papel, olhar para como fosse uma história e vai adotá-la como se fosse nossa. Então a gente vai imaginar essas imagens que a pessoa escreveu. E se alguém está com a sua própria história, vamos ser sinceros, eu estou com a minha própria história, daí a gente troca. Então, a gente queria fazer uma experiência, uma prática de tudo que nós falamos hoje, né? Então, a gente vai ter um minuto de escuta, de silenciar, de ler essas... E aí a gente vai construir uma história bem curtinha sobre de quem escreveu, né? E você, agora a história é sua. E aí, um de cada vez, gente, por favor. Quem quiser compartilhar, porque essa dinâmica é muito legal, porque quando você conta, a pessoa vai receber a história e vai se identificar. Então, por isso que a gente tem que se silenciar, entrar nessa história, colocar suas emoções para poder... É muito legal. Aí vocês vão ficar com esses papéis, a gente não vai conseguir fazer todos, acho que 1 ou 2, eu não sei, já passou do tempo, né? Pelo menos 1 ou 2, e aí a gente encerra. Ou 1, aí eu conto uma história, não sei. Aí vocês ficam com os papéis, aí a orientadora pedagógica grava para mim, e aí vocês contam para eu ver. Brincadeira. Então, a gente ainda tem mais tempo. Ah, tem mais tempo? Ah, então tá bom. A gente tem mais 20 minutos. Ah, então tá, que eu falei assim, a gente tem pouco tempo, você fez assim? Ah, tá. Ah, então tá. Então tá bom. Então vamos lá dar uns minutinhos para a gente silenciar, para entrar nessa história. A gente tem essas informações. E aí a gente vai, a partir das nossas memórias que a gente sente, a gente vai construir aí. Se você, por acaso, conhece a letra, não ligue a pessoa, faça a sua construção, né? A sua criatividade, a sua emoção. Para onde vai essa história, né? Então você tem, você não tem o personagem, mas você tem muitas emoções aí. Então você pode colocar o onde, o lugar, e aí vai. E aqui não tem certo e errado, né? A gente está treinando as nossas emoções. E é muito bacana isso. A gente poder entregar uma história para o outro. Todo mundo já quer contar. Sério? Ai, que legal! Ai, pode. E olha, só e assim, não olha para a pessoa que é logo no começo, né? Se você sabe, não sabe, né? Então tá. Então vai lá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, meu maior sonho seria a minha realização. Ai, como eu queria conhecer o Brasil. Eu queria viajar para conhecer o Brasil. Claro, se possível, conhecer outros lugares fora do Brasil. Mas nesse momento que eu escolhi colocar que eu gostaria de viajar pelo Brasil. Conhecer todas as cidades do Brasil, todos os lugares. Ai, um momento de emoção, muita emoção. Sabe quando foi? Vocês não acreditam. Mas quando eu comecei a fazer estágio aqui no Drummond. Essa escola para mim era um sonho e realizar. Nossa, fiquei toda emocionada quando vim para cá. E infância, como é que vocês não vão acreditar? Que na minha infância eu gostava mesmo, não era de contos de fadas. Eu gostava de filme de terror. Adorava. E uma pérola. Sempre sonhei, mas quando aconteceu, não sei se eu conto para vocês, mas é minha pérola até hoje, nesse eterno, quando nasceu meu primeiro neto. Ah! Quem que é o dono dessa história? Vai lá! Ai, que lindo, viu? Eu vou chorar. Ah, você quer contar? Você quer contar essa história? Quer? É?
Você quer contar? Não? Sabe quando a pessoa fala que é não, agora não, vai, porque você fica imaginando que quando ela for contar vai vir assim, né? Quem que vai ser o próximo? Quem não pode parar. Então tá. Não fiz assim pelas perguntas. Não, é criativo. A vida para mim é uma viagem. Eu gosto muito de viajar e talvez o meu maior sonho seja isso, viajar. E essas viagens trazem muitas emoções e uma das maiores emoções pode estar dentro do abraço de uma criança. É uma grande viagem, pode estar dentro de um abraço de uma criança. Eu não lembro muito bem das coisas que eu gostava assim, de ler na infância, mas hoje em dia tem um livro que me chama muita atenção, que ele se chama Nós. Eu acho que eu gosto disso, Nós. A viagem, ela fica muito mais divertida quando você tem um companheiro. E por isso que a maior preciosidade da minha vida são as minhas amizades, para embarcar junto nessa minha viagem. Quem é? Que lindo. Olha a individualidade, cada um tem seu jeito, não é por causa que ele, né, cada um tem o seu potencial, o seu encantamento, não é? A gente está seguindo a fila aqui. Você quer contar a sua história? Quer contar a sua história? Quem mais? Quem vai? A gente está na fila, posso? Pode. Imagino que aqui todo mundo tenha o mesmo sonho que eu. Uma realização de vida seja a minha casa. E nessa casa, a gente passa por vários momentos de emoção. Eu pude ter uma das maiores emoções de ter meus filhos, o nascimento deles. Isso me faz refletir sobre as histórias que eu via na infância, João e Maria. Que história doce! Mas dentro dessa história também tinha os seus percalços. E hoje eu posso ver que a pérola da minha vida, ou melhor, as pérolas, são os meus filhos. Ai, que lindo! Eu tô emocionada. Ai, que lindo! Gente, eu tô assim. Gente, posso falar uma coisa? Vocês, hein? Ficam escondendo ouro. Eu ali imaginando. Não, do céu. Estavam me testando. Todo mundo ali. Viu como um escravo de Jó funciona? Quem vai? Posso tentar elaborar. Não, já começa de novo. Ai, vai sim. Ai, até levou. Bom, o meu sonho é continuar viajando, conhecendo o mundo, conhecendo lugares e culturas. Às vezes a gente viaja, vai à praia, não sei o que, mas não conhece a cultura do lugar, a importância de conhecer essa cultura. Um dos meus grandes sonhos foi quando eu descobri que eu estava grávida. Ter uma criança, ter um filho, seria um sonho realizado. E a história que eu me lembro da minha infância, que me faz muito sentido, chama-se Maria, uma menina que perdeu o brinquinho ao tomar banho no rio. É uma história muito interessante. E assim, qual seria uma pérola na minha vida? Jesus. Porque quando eu preciso, Ele sempre me socorre. Ele sempre está comigo. Então essa é a minha pérola maior. Eu não sei de quem é essa história. Que lindo, gente! Já chora? Que emoção, olha, eu tô emocionada.
Quem mais vai? Você quer contar a sua história? Eu quero contar. Quando a gente coloca uma semente na terra, a gente cria expectativa. E a minha maior expectativa, e agora eu posso dizer que é um sonho, é ver meus filhos felizes. Um momento assim de emoção, quando a plantinha sai e cresce, e eu sei que se eu não colocar água, não vai fazer diferença. Então, para mim, a emoção é quando eu faço diferença. Uma história que me marcou, ela veio da marca de uma lágrima, porque a lágrima traz muita coisa. E uma pérola para mim é estar no meio de muitas árvores, uma floresta, que eu posso dizer que é minha família. E é isso. Ai, que lindo. Peraí, vamos ver o tempo. Ah, meu Deus, Tem não mais? mesmo. Mais duas? Dá pra contar mais história? Melhor de todos. Então, olha, nosso tempo, né? Olho pra ela, o tempo... Acaba o encantamento. Eu queria contar mais uma história. A gente pode fazer até um combinado. Dá pra contar mais duas e eu conto uma história. Ou vocês continuam e eu não conto uma história, né? Vocês escolhem o que vocês querem. Então, falei baixinho, não ouvi. Então a gente tem mais duas, três, vai, e aí eu conto uma história, a gente faz o fechamento. Senão os pais vão ficar lá na distorcida. Então vamos lá, quem vai? Ninguém? Ninguém vai mais contar, mas eu não falei. Eu vou tentar. Isso. Ah, eu vou conseguir. Já conseguiu. A minha história é a história de uma pessoa que soube o que é viver e aproveitar as coisas boas que a natureza pode propiciar. Uma grande realização na minha vida foi quando eu tive as minhas filhas. Elas foram a realização mais profunda em minha vida. Onde eu morava era um lugar tão especial que eu só poderia escolher uma história que conversasse com aquele lugar. Então a minha história favorita era o lenhador. Porque a minha infância foi vendo pessoas cortarem lenha, cuidar da horta, cuidar do campo. E essa era uma história que falava comigo e eu amava. Uma pérola para mim é ver os meus filhos e netos crescerem e serem felizes. Quem Ai, é? que lindo! Quem é? Eu já sabia que era ela. Eu sei tudo dela. Ela é das Minas, igual eu. Olha, se ela tivesse falado logo no começo, eu nem ia mais falar, que eu tô rouca, desafinada. Gente, o povo aqui, PhD. Vou fazer oficina aqui com vocês. Que lindo, hein? Que presente que vocês trouxeram para mim. Antes de eu contar a história, eu queria deixar uma proposta para vocês, né? De vocês escreverem, né? Escrito essa história. E aí vocês podem compilar, aí colocam a foto do outro, vocês montam um livro, um livrinho de memórias, né? Ou, olha eu dando, né? Pondo a colher aqui no prato, né? Que eu já estou muito íntima já de vocês, né? Que a gente já se conhece há tempo. Então, sugestão, porque tá tão lindo, né? Tem que parar no meio do caminho, eu vou sair... Gente, eu não vou dormir à noite. Pensando nas histórias. Faltou uma coisinha. Ai, tá. da história. Ai, desculpa. Que o sonho era retornar essas raízes tão profundas. Ah. E o sonho era se aposentar e voltar para as Minas. Eu fiquei nervosa. Ai, que delícia. É Minas, né? Terra dos contadores de histórias. Você ia contar a sua?
Que lindo. A Quem? história é boa quando emociona, né? Nossa. Você quer contar a sua? Não. Alguém mais? Olha, que lindo. Aqui, ó, tem uma que eu acho quando eu era pequena, eu admirava muito as professoras. E eu cresci. E meu sonho se realizou. Hoje eu sou uma professora. E nesses caminhos, o que mais me emocionou foi um dia encontrar um aluno, um ex-aluno autista. E quando ele me encontrou, ele lembrou de uma história que eu li para ele. E isso me trouxe uma grande emoção. E nessas histórias que eu contei durante a minha vida, a que mais me marcou foi a menina e a lata de leite. E todo esse sonho na minha vida, tudo que eu me realizei, graças a uma pessoa que é minha pedra, minha mãe de 87 anos. Ai, que lindo! Que emoção, né? Ver se eu consigo contar histórias. Então eu peço desculpas por a gente não conseguir fechar o ciclo, né, de todos contarem. Eu sei que vocês estão todos loucos para contar, mas que eu vou embora, mas que vocês possam continuar esse fio e compilarem. Aí depois vocês mandam, aí vocês me convidam, eu venho aqui ouvir, né? Então, puxando lá das Minas Gerais, conta-se que lá em Minas Gerais tem um fazendeiro, mas muito rico. Imagina a riqueza. A casa dele é uma enorme, uma varanda. E ele tem a oportunidade de todas as manhãs sentar na sua cadeira e admirar a natureza. Olhar tudo que tem ao seu redor. Apreciar os pássaros, o som, o canto, ver as flores, sentir o perfume. E todas as manhãs, quando ele está ali, admirando, ele vê, bem na frente dele, um pontinho vermelho. E atrás, um pontinho branco. E eles passam. Todos os dias. E teve uma vez que esse pontinho branco se aproximou e ele viu que era uma borboleta. Todas as manhãs, uma borboleta branca voando atrás de uma borboleta vermelha. E ele, com muita delicadeza, conseguiu que essa borboleta ficasse em sua mão. E ela, muito acanhada, lhe perguntou: o que faz você, borboleta, voar todas as manhãs atrás da outra, vermelha? E ela, muito tímida, disse bem baixinho: eu estou apaixonada. Mas ela não quer. Eu acho que é pela minha cor. O homem, então, pegou e falou assim: não pense assim. Está vendo ali na frente aqueles cravos, canteiros de cravos? Você vai até aqueles cravos e vai pousar em cima do cravo vermelho. Depois você venha me contar. E a borboleta então tomou coragem e foi até lá. E quando ela vai pousar em cima do cravo vermelho, bem na sua frente, a borboleta vermelha estava pousando em cima do cravo branco. E as duas borboletas se encontraram, uma alegria só, e começaram a dar cambalhotas, a borboletear com uma alegria. E começaram a pular de flor em flor, mudando de cor, em uma e outra. E elas iam mudando de cor e riam
E elas se olharam e perceberam que a verdadeira cor do amor estava dentro delas. E bem juntinhas, elas saíram voando, 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 nem mais pareciam que eram vermelha e branca. Pareciam duas borboletas cor-de-rosa. E foram. Passado um tempo, aquele fazendeiro rico, bem ali na sua propriedade, tinha um riacho. Com aquele calor das Minas Gerais, ele ia se banhar-se. E ele ficava ali horas com aquela água limpa, se banhando, pensando na vida. E naquele dia ele resolveu olhar para cima, ver a natureza. E viu, lá no céu, 2 pontinhos cor-de-rosa. E atrás, vários pontinhos coloridos. E ele ficou admirando. E ele conta que a partir do amor de 2 borboletas, surgiu o arco-íris no céu. Exalado com cheiro de cravo. Esqueci de falar, me emocionei. E essa história que fala do amor, né? Vem, desculpa. Tem uma referência, né? Desculpa o jeito. Vem deste livro aqui, Borboleta Branca com cheiro de cravo. Paulinho, Pedra Azul e Ana Raquel. E essa história, conversa com a gente. Eu gosto muito dela, que traz o amor. E para a gente fechar essa roda, a gente só levanta, dá a mão e a gente fala uma palavra para poder ir embora. E eu não sei se vocês já conheciam essa história. O meu marido, contador também, né, professor de educação infantil, ele conta com tecido. Eu gosto de contar com as mãos. Posso? Eu vou pôr o pezinho aqui com você. Os surdos fazem assim, ó. Tá. O pezinho com você e a gente tá de mão dadas. Então eu quero deixar minha gratidão pela oportunidade. Valeu a pena não dormir essa noite. Acordar, né? Vir para cá, conhecer cada uma de vocês e a gente poder trocar um pouquinho. Então a gente vai falar muito rápido uma palavra. Qual palavra que eu estou levando para casa hoje? A minha palavra é gratidão por estar aqui com vocês. Esperança. Feliz. Feliz. Encantamento. Felicidade. Sonhos. Encantos. Conhecimento. Harmonia. Emoção. Gratidão. Sensibilidade. Gratidão. Vida. Oportunidade. Emoção. Gratidão. Emoção. Amor. Aconchego. Gratidão. Aprendizado. Amor. Amor. Falei gratidão. E experiência. Experiência. E se gostaram, muito bem. Se não gostaram, pode dizer que foi ele aí que contou. Obrigada. Obrigada pelo carinho. E depois eu vou mandar material de tudo que eu não deu tempo de falar, os livros. E se vocês quiserem alguma dúvida, né, pede para a Gabriela, né, ela tem o meu contato e eu passo o que for necessário para vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo e até a próxima.